Fala, meu lindo! Minha linda! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração e eu tenho certeza que o que Deus vai falar com você através dessa palavra fará você florescer. Eu vou trocar o verbo. Fará você frutificar. Eu vou melhorar. Fará você avançar. Amém. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Tem algumas mensagens que elas não produzem apenas um crescimento, elas quebram as nossas correntes e tiram de nós as nossas desculpas. E essa mensagem, ela não vai só, catapultar você, mas ela vai cortar as correntes, ela vai tirar as suas desculpas. Amém. Antes de a gente começar, eu tenho duas coisas muito importantes para te falar. A primeira é que se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para quem você ama, compartilha lá no seu grupo de WhatsApp, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Por quê? Porque quando você faz isso, a mensagem vai mais longe. Quando você curte o YouTube e fala, nossa, que vídeo bom! Tá todo mundo curtindo, vou mandar para mais gente. E a mensagem vai mais longe. E esse é o nosso propósito. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá uma olhada. Às vezes você vê a mensagem e ainda não é inscrito. Se inscreve, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma palavra de Jesus para você aqui, para começar a sua semana cheia da presença de Deus. Toda quinta-feira tem uma mentoria de vida, uma palavra de maturidade, uma palavra de direcionamento para você, para além da segunda-feira. E claro, de segunda a sexta no SBT, 7h30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. E se não for suficiente, tem no Netflix. E se não for suficiente, tem aqui em Chapecó e tem na sua cidade. Amém? Então, escute, a última coisa antes da gente ir para a mensagem. Eu quero te convidar a conhecer a nossa associação evangelística. O que Jesus está fazendo é extraordinário. Agora, enquanto você deve estar vendo essa mensagem, nós acabamos de adotar mais de 500 crianças na África de maneira integral através da nossa associação evangelística, que é movido por homens e mulheres de Deus, através dos nossos arões, através de milhares de pessoas que doam, que são voluntárias, que são aconselhadoras, que trabalham, que servem com os ombros ou com aquele que envia. E eu quero que você tenha todas as informações, está aparecendo aqui abaixo no vídeo, e eu te convido a ser parte do que Jesus está fazendo. E agora eu te convido para ir para a palavra. Maravilhoso, vai virar rotina isso aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Algumas coisas que a gente ouve a vida inteira, elas são verdades parciais. Eu vou me fazer entender. Tem coisas que nós repetimos porque são bonitas, não é verdade? Mas não representam a sua totalidade. Vou me fazer explicar. Quantos aqui já ouviram a expressão, uma frase célebre, que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos? Levante a mão. Ok. Quantos já ouviram que nós somos o fruto do meio? Levante a mão. Quantos já ouviram que o ambiente determina o nosso futuro? Levante a mão. Eu também já ouvi tudo isso. Essa base para isso, ela não é bíblica. Ela é permeada pela consciência humana, pelo estudo da filosofia, sociologia, e ela não está no seu todo errado. E eu não estou aqui para militar contra uma frase de efeito, mas para pregar o Evangelho.
Mas algumas coisas, elas não são verdades fechadas, por exemplo. Dizer que você é o fruto do meio significa que você está sentenciado a viver a história que você sequer semeou, mas talvez pelo lugar que você está. Dizer que você é a média das 5 pessoas faria de Jesus o quê? Você entende? Jesus tinha um traidor, um fofoqueiro, um incrédulo, um polêmico, um exigente, mas isso não fez Jesus ser aquilo que eles eram. Pelo contrário, a obra de Cristo foi transformando cada um naquilo que era de fato o plano de Deus para eles. Então há um certo zelo e cuidado por algumas coisas que a gente ouve que parecem bonitas, mas a gente não pode fechar o argumento partindo do princípio que na palavra de Deus consta o que é verdade absoluta. Então, por exemplo, dizer que você é fruto do meio significa que você precisa estar no lugar certo para prosperar. E tem muita gente que se muda porque acredita que o segredo está no lugar. Tem muita gente que acredita que o segredo está só na mesa que ele senta, mas não é somente isso. Entenda, eu repito para você, não estou militando contra algo, estou te apresentando a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, ela é um pouco diferente, diverge em alguns pontos. Porque senão, basicamente, a nossa vida já tem todas as desculpas prontas. Se você nasceu num lugar onde a prosperidade não é a realidade, você está condenado pelo meio que você viveu. E aí talvez a luta maior é ser uma exceção no meio do caos. E é duro quando você lida com isso, sabe? Aliás, nós ouvimos isso, que somos sentenciados ao ciclo social a qual fomos gerados. Nós somos sentenciados ao ciclo espiritual ao qual fomos gerados. E parece que para a gente romper com a realidade de vida, precisamos romper antes com uma realidade de pensamento. Por quê? Porque foi colocado isso dentro de nós de verdade. E eu vi uma coisa esses dias e entrei numa conversa longa com a minha esposa, porque enquanto gravo essa mensagem para você, eu estou no meio de um propósito chamado 1 mês sem errar. Sério? Quem tem alguém que está no propósito comigo aqui? Uau! Irmão, que confusão que eu arrumei para a minha vida. Algumas coisas são fáceis, outras não são tão fáceis. Vou te dizer, eu coloquei alguns propósitos e tornei eles públicos para que eu pudesse ser cobrado, entende? Pela minha reputação. Eu vou ser mais específico. Alguns propósitos eu não consigo fazer se eu não falar para os outros, e outras coisas eu não consigo fazer se eu não falar para Deus. Eu preciso colocar Deus no rolê. Se eu não colocar Deus no rolê, eu falo, deixa, começa semana que vem de novo. Agora, quando eu coloco Deus, é uma coisa que mexe na minha alma. Aí eu falo, não, eu posso me enganar, mas o Senhor eu não vou conseguir. Aí eu vou até o final. E eu fiz esses 30 dias e eu coloquei algumas coisas. Eu fui escrevendo. E escrever não dói, né? Não. Falei, olha, eu vou acordar, ao invés de pegar o telefone na mão, eu vou dobrar os meus joelhos e vou orar. Irmão, o telefone grita do meu lado. Fala, pega eu, querido, vem, dá nada não. Porque a gente tem como hábito, acorda, pega o telefone. E aí, 30 dias sem errar, não pego o telefone, acordo, dobro os joelhos. 30 dias sem errar, dobro os joelhos, levanto dos joelhos dobrados, pego o meu devocional, oi Deus, sou eu de novo, leio o que eu escrevi para me lembrar do que eu não posso esquecer. Aí leio a palavra de Deus, estou lendo Provérbios e um evangelho agora João. Então dia 7, Provérbios 7, João 7, 8, tal. Isso é fácil. Mas eu disse outras coisas. Eu disse que seria um cuidado 360. Então eu falei que eu também iria fazer atividade física todo dia. E eu falei que seria 30 minutos pelo menos de caminhada. Aí eu esqueci que eu ia viajar. Eu esqueci que eu ia ter fuso horário no meio do rolê. Eu esqueci que eu ia ter uma gravação de mensagem. Então eu cheguei hoje aqui em Chapecó, almocei belamente e falei, que horas que eu vou andar? Aí fui para a esteira. Que coisa absurda andar na esteira. Você vai para lugar nenhum. Estou lá cumprindo. Mas olha que interessante. No meio disso tudo teve outras coisas. Por exemplo, quarta-feira o dia todo sem telefone. 0 telefone, 24 horas sem ligar o telefone. Parece que alguém morreu, deu uma confusão, e eu sou o único bombeiro que pode apagar um incêndio. Descobri que não muda nada eu sem telefone. Só traz paz para minha mente e qualidade de vida para a minha família. E estou entendendo que algumas coisas que são 30 dias vão ter que virar a minha vida inteira.
Fiz outros propósitos, fiz um jejum de 24 horas a cada 7 dias. Terminei agora, mas uma coisa que eu achei interessante é que um dia que eu fui caminhar, eu faço musculação e não sou um aluno mais assíduo, mas pensei, é andar. Aí, irmão, tentei correr. Aí descobri que eu só posso andar mesmo agora mesmo, é só andar. E aí eu vi uma cena hilária. Eu vi não sei se é um morador de rua ou o que era. Eu só sei que ele estava alcoolizado e que ele entrou numa corrida e ganhou o primeiro lugar. Aí eu falei para minha esposa, nossa, como o ambiente afeta a pessoa, né? 10 dias antes de começar o propósito. Nossa, você viu o ambiente? Afetou o cara. Ele chegou lá e virou o Usain Bolt. Irmão, coloca eu sóbrio, de tênis com placa de carbono, uniforme caro, do lado daquele garoto lá. Irmão, eu não chego nem perto dele, porque o ambiente, ele não te define, ele só revela o que já está dentro de você. Calma, que é só o começo do rolê. É só o começo. Então, lindo, a culpa não é do ambiente. Já tinha um atleta embriagado que nunca tinha sido apresentado àquele rolê, mas no primeiro dia regaçou com as botinas e ganhou na frente de todo mundo. Coloca eu lá para ver se o ambiente transforma alguma coisa. Não vai mudar nada. Claro, vai me dar vontade de terminar? Vai. Mas que eu vou chegar em primeiro? Eu tenho que ser realista. Não. E esse é o negócio. Algumas pessoas pegam as exceções e colocam como se aquilo fosse a máxima. E o nosso problema está exatamente aí. Quando a gente acredita de maneira cega e equivocada que algumas exceções se tornam a maioria. E eu preciso te dizer que só tem como transformar em regra quando a palavra de Deus está como a luz que ilumina a orientação. E aí eu peguei um texto bíblico para estudar sobre isso e eu quero compartilhar com você. Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 10 diz: e Ló levantou os olhos, grava isso, Ló levantou os olhos e viu toda a planície do Jordão, que era bem regada em todo lugar, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. A Bíblia está dizendo que o que Ló viu era semelhante ao Éden. Era bem regado, era frutífero. Claro, antes de ser destruído pelo próprio pecado do povo, que nós vamos ouvir lá na frente sobre Sodoma e Gomorra. Mas olha, então Ló escolheu para si toda a planície do Jordão, e Ló viajou para o leste, e eles se apartaram um do outro. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da planície, e armou sua tenda em direção a Sodoma. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores diante do Senhor. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele: eleva agora os teus olhos. Tá, vamos começar no capítulo de novo, no versículo, porque você não pegou. Nossa, deu dó agora. Acho que vocês padecem do mesmo mal que eu. Há um déficitzinho de atenção aí. E Ló levantou os olhos, e o Senhor disse a Abraão: eleve os teus olhos. Não pegou, vamos de novo. O que Ló está vendo sozinho. O que Abraão está vendo, Deus está mostrando. E aí muda o jogo, porque o que você vê sozinho, serás responsável de maneira integral sozinho.
Mas o que Deus te mostra, Ele se torna responsável pelo lugar que te envia ou pelo lugar aonde te plantou. Então não é mais o meio que te define, mas é quem te plantou que define o que o meio irá se tornar. Calma, Davinho, está nervoso, vamos. Eleva agora os teus olhos e olha do lugar em que estás para o norte, e para o sul, e para o leste, e para o oeste. Porquanto toda a terra que tu vês, para sempre eu darei a tua descendência e a tua semente. E eu farei a tua semente como o pó da terra, de modo que se um homem puder contar o pó da terra, então também a tua semente será contada. Levanta-te e caminha pela terra no seu comprimento e na sua largura, pois a ti eu darei. Então Abraão removeu a sua tenda e veio e habitou na planície de Manre, que é Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. Lógica, visão de Deus são coisas completamente distintas e antagônicas. Enquanto Ló confiava na sua visão, Abraão confiava na voz de Deus. Pela lógica, Abraão, por ser mais velho, escolheria primeiro. Mas Abraão não está disposto a escolher o que Deus não quer para ele, ou se basear pelo aquilo que os olhos dele enxergam. Então disse Ló: pode escolher primeiro. Ló rapidamente eleva os olhos e escolhe o que era melhor para ele, porque talvez para Ló, o lugar aonde ele está determina quem ele é. Agora Abraão não. Abraão espera pela voz de Deus, e ele vai para o lugar aonde Deus o enviou. E o lugar talvez poderia definir quem Abraão se tornaria. Mas Abraão não é escravo de vãs filosofias, mas de uma palavra. E a palavra de Deus diz que Ele fará florescer no deserto. Ele colocará rio no ermo, e aonde não havia possibilidade, haverá colheitas extraordinárias. Porque o segredo não é onde você está, é quem está com você. É só a palavra, não estou inventando, é só a palavra. Porque a gente acredita que o segredo está no lugar, o segredo está na geografia. E tem muitas pessoas que esqueceram que o segredo não é a geografia que você vai, é a geografia que Deus te envia. Entendeu? A gente está vivendo no tempo onde aonde dá peixe, a gente também quer pescar. Não é aonde é para mim, é aonde está se dando certo para alguém. Não é o que Deus tem para mim, é o que eu quero para mim. Se você quer as planícies, vá para lá. Mas não acredite que o segredo é o lugar que você vai. O segredo é o lugar que Deus te envia. Há uma crise dentro de nós. Às vezes a gente pensa que a gente está onde está porque mora na cidade A, porque vive a realidade B, porque nós não nascemos na família certa. Tem gente que pensa que precisa de genealogia, que precisa de uma descendência para poder chegar em alguns lugares, sendo que você só precisa estar no centro da vontade de Deus para viver o que de fato é para você viver. E por isso que eu digo que essa mensagem rouba de nós as muletas, rouba de nós as desculpas, porque ela lembra a gente que o segredo não é o solo que a semente cai, mas é o que está dentro da semente de fato. Entende? Eu sei que você compreende que o que eu estou dizendo também não é uma máxima que talvez não se aplique a todas as histórias, porque tem vezes que Deus quer que você esteja na geografia que Ele quer, que Deus vai te direcionar, que Deus vai te falar. Mas o que eu quero que você entenda é que você não é escravo de uma geografia para viver o que Deus tem para você.
que antes de uma decisão lógica, o que deveria lhe vir ao seu coração de maneira prioritária é a vontade de Deus para você. Não o contrário. Sabe, eu vejo um esforço humano para coisas que Deus poderia ter feito de uma maneira muito mais rápida. Pessoas tentando comprar mesas que passam vergonha quando chegam nelas. Pessoas tentando comprar acessos que não foram abertos de maneira orgânica, mas estão lá pagando, mas não são honrados. Porque aquele que pleiteia uma mesa, um assento na mesa do rei, sem ser convidado, será envergonhado, é o que Provérbios diz. Nós queremos coisas com muita velocidade e esquecemos de respeitar o tempo da vontade de Deus. E a gente está dizendo, não, se eu estiver lá vai acontecer, se eu for amigo de B vai acontecer, se eu acessar tal pessoa vai acontecer. E eu fico olhando assim, meu Deus. Vou contar para você uma cena que eu vivi. Eu recebi um presente de um rapaz. Ele me deu um quadro, uma tela. E eu recebi de presente. Muito lindo o quadro, muito bem feito e uau. E o dia que ele foi para me entregar, por um acaso eu estava lá no ecossistema, na associação. E eu naturalmente tenho uma vida muito corrida. Eu já deveria estar saindo ou chegando e sempre é assim. Mas eu falei para ele, poxa, vou receber, está aqui, deixa entrar. E aí eu recebi, tirei uma foto com ele. E ele falou que aquilo era um presente. E eu recebi, e falei, poxa, obrigado. E ele foi embora e passou uma semana. E ele me mandou uma mensagem dizendo que eu não era homem de Deus, que eu só queria andar com famoso, que eu não era cristão de verdade. E tudo porque ele colocou na cabeça dele que ele ia me dar o quadro, eu ia fazer um monte de story, e ele ia vender um monte de quadro. Ele ia fazer quadro para o Neymar, ele ia fazer quadro para todo mundo. E porque eu frustrei a expectativa dele, então eu me tornei tudo o que ele é. Porque é ele que tinha interesse, eu não tinha interesse nenhum. Era ele que queria o acesso, não era eu que queria o acesso. Era ele que queria a publicidade, eu só estava recebendo um presente. Entenda que nós às vezes colocamos as expectativas em lugares errados, sem Deus nos guiar, e por isso somos tão frustrados. Colocamos a nossa expectativa em pessoas, colocamos a nossa expectativa em lugares, colocamos as nossas expectativas em acessos. Mas se Deus não for com você, não vale a pena. Se Deus não te enviou para esse lugar, não vale a pena. Todas as vezes que colocamos a expectativa em alguém, em um lugar, em uma pessoa, seremos frustrados. Agora, quando colocamos a nossa expectativa em Cristo e deixamos que a palavra dele nos governe, nós não seremos envergonhados, nós não seremos frustrados, nós não iremos nos decepcionar, porque diferente de homens, porque diferente de lugares, a palavra dele é perfeita, ele não erra e ele sabe o que é melhor para mim e para você. Nós não dependemos de lugares, nós não dependemos de pessoas, nós dependemos de Cristo. E Cristo usa pessoas, Cristo usa lugares. Agora, quando nós fazemos de acordo com a nossa imaginação, nós iremos nos frustrar. Agora, quando acessamos aquilo que Deus colocou para nós acessarmos, então seremos frutificados, floresceremos. E em nome de Jesus é isso que vamos viver. O problema é que erguemos os olhos sem Cristo nos mandar. Eu confesso para você que eu não respondi o menino, porque eu não saberia como respondê-lo sem falar a verdade. E a verdade seria dura demais, porque todas as frustrações que ele contou era fruto dessa semeadura de fazer sem, ou fazer pelo motivo errado. Eu entendi que Cristo o ama e que o Senhor tem o poder para fazer a obra na vida dele, mas nenhuma palavra minha seria bálsamo para ele naquele momento, porque me tornei inimigo
Não porque eu quis, mas porque as expectativas não estavam alinhadas. Quando nós não temos as perspectivas alinhadas, a gente amaldiçoa lugares, a gente despreza pessoas, a gente quebra relacionamentos verdadeiros, se alia a pessoas erradas, a gente se move sem direção e anda perdido, pensando que alguém tem o poder de fazer algo que de fato só Jesus tem para fazer na nossa vida. E por isso que eu disse no começo que essa mensagem ela tiraria as nossas desculpas. Não está dando errado porque Deus quer. Está dando errado porque você foi para o lado errado. Sabe por que às vezes dá errado? Porque a gente escolhe o óbvio ao invés do extraordinário. Porque a gente escolhe a nossa vontade ao invés da vontade de Deus. Porque a gente escolhe o conselho do ímpio ao invés daquilo que diz a palavra. Sabe por que dá errado? É porque você ainda acredita que o que te define é o lugar que você está, não a palavra que te envia. Quem tem uma palavra não precisa de lugar. Aliás, se precisar de um lugar, Deus dará o lugar. Você não precisa de alguém. Aliás, se precisar de alguém, Deus colocará esse alguém na sua vida. Algumas coisas você não deve colocar força. Algumas coisas você só precisa confiar e deixar Deus trabalhar. E Deus te apresentará aos amigos dele, te levará aos lugares certos. Talvez não fará lógica para ninguém, mas Deus fará através de você o que nunca fez na vida de ninguém. Porque ele não depende de um exemplo, ele não depende de um case de sucesso. Ele só depende de um coração disponível para ouvir a voz dele e obedecer à direção que ele está mandando. Você não precisa de um acesso humano, você não precisa da mesa A, B, C ou D, você não precisa de um lugar de pertencimento, você só precisa de uma palavra. E se a palavra estiver sobre você, a semente colocada em você vai germinar aonde você tiver, seja solo bom, seja solo seco, seja lugar inóspito, seja lugar habitado. Se Deus estiver com você, você não precisará de mais nada. A palavra dele é suficiente. Eleve os olhos e verás aonde eu vou te levar. No final, a história é um homem que perde tudo, inclusive a sua esposa, que se apaixonou pelo lugar, e mesmo sabendo que deveria sair sem olhar para trás, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Para aqueles que seguiam pelos olhos, o fim é difícil. Agora, para aqueles que seguiam pela palavra de Deus, tem a garantia de que ele não erra, que ele não vos frustra. Aliás, a maioria dos nossos problemas não são com Deus, são com as nossas decisões sem Deus. Entende? Então, eu quero... eu escrevi tanta coisa. Eu escrevi tanta coisa aqui, sabe? Eu fiquei pensando, enquanto eu preparava essa mensagem, que se ambientes moldassem, Judas não trairia Jesus. Interessante, né? Andou com a porta, não entrou por ela. Andou com o amor e não aprendeu a amar. Foi constrangido no final, mestre. E Jesus disse, amigo. É dolorido, não é? Então entenda que o que a palavra diz, que as más companhias corrompem os bons costumes, é verdade, mas tem algo a mais. Alguém cheio do Espírito Santo consegue mudar o ecossistema à sua volta, consegue transformar uma casa inteira. Às vezes você não vai ter para onde ir, mas você vai mudar o jogo, que quem está perto de você não vai conseguir fugir. E ao invés de um ambiente te transformar, Deus vai usar você para transformar o ambiente. Não pegou, eu vou mudar. Não vai, Deus vai mudar o ambiente através de você. Eu posso declarar isso em nome de Jesus. O ambiente não vai mudar você, mas Deus vai mudar
mudar o ambiente através de você. Você quer ir embora porque o ambiente segrega, porque o ambiente há miséria, porque há fome, porque as questões emocionais não estão resolvidas. Mas eu quero declarar no nome de Jesus que Deus vai resolver você, e através de você os ambientes serão transformados. Aonde havia doença haverá cura, aonde havia miséria haverá prosperidade, aonde havia rancor haverá paz e graça. Em nome de Jesus, você florescerá no deserto. A irmã me motivou, eu vou falar de novo. Você não depende de ambiente, você não depende de local, você não depende de geografia, você não depende de acesso, você só depende de Cristo. E se Cristo determinar o acesso, entre por Ele. Se Cristo determinar a amizade, vire amigo. Se Cristo mudar a mesa, vá para a mesa que Ele mandou. Mas não foi isso que moveu você, mas foi Cristo que te colocou nesse lugar. Você não depende de homens, você não depende de palavras humanas. Você tem uma palavra sobre você, e a palavra subsistirá. Mesmo que homens não concordem, mesmo que geografias se oponham, você tem uma palavra, e a palavra é suficiente. Amém? Aleluia! Aleluia! A Bíblia vai dizer que Abraão se tornou pai de multidões. E eu ainda vou voltar a falar sobre Abraão nessa série. Eu só queria dizer para você que tem coisas que você acreditava que precisava e na verdade não precisa. Tem algumas coisas que você acreditava que o Senhor está rompendo dentro de você agora, sabe? Decisões equivocadas que você iria tomar, que agora você não vai tomar mais. Eu sei que a gente acha que todo mundo, se ficar no lado do Usain Bolt, corre melhor, que todo mundo que ficar no lado do Michael Phelps nada melhor. Mas na verdade o ambiente só revela o que a gente tem. Ele não cria nada novo, ele só revela o que a gente tem. O ambiente não gera essência, ele só revela a essência. Tem gente que diz, o dinheiro destruiu o fulano. Não, o fulano não estava preparado para ter dinheiro, porque o dinheiro não tem poder para nada, ele é um objeto. O que destruiu foi o sucesso. Não, foi a pessoa que não estava preparada e buscou com as suas próprias mãos e não pôde suportar o que carregava. Entende? E depois é muito fácil a gente dizer, a mulher que tu me destes. Termino aqui dizendo para você que no fim você não floresce porque o solo é bom, você não floresce porque a estação é propícia, você floresce porque a semente que está dentro de você provém do alto. E quando a palavra de Deus está em você e a bênção do Senhor te acompanha, você não depende de coisas externas, porque aonde você coloca a mão prospera, aonde você coloca a planta dos teus pés é abençoado, aonde você chega as coisas mudam. Você não depende de cenários, porque o que você carrega é maior do que talvez o que os teus olhos enxergam. Por isso que de fato a única coisa que a gente precisa é ser guiado por Deus. E aonde Ele mandar você ir, vai. Aonde Ele mandar você ficar, fique. Aonde você for ordenado por Ele para agir, tenha atitude. Porque Ele é o único que não nos desaponta, que não nos frustra, que não nos engana. Pelo contrário, tudo aquilo que Ele te falar, ouve e pratica, porque será saúde para você, será a resposta para a sua casa, será a resposta para a sua família. E no nome de Jesus, mesmo sendo um lugar, mesmo sendo um cenário onde todo mundo diz que não dá, na sua vez vai dar.
Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós declaramos a Tua palavra e declaramos esta realidade, que não dependemos do que homens dizem ou de que cenários nos apresentem. Nós estamos na rocha, nós estamos contigo, Senhor. Portanto, elevaremos os olhos, não para ver o que é bom para alguém, mas para aquilo que o Senhor tem para nós. Tomaremos por herança a Tua palavra, seremos governados pela Tua direção. Sabe, Jesus, não nos deixa emocionados, mas convictos, porque é o que queremos, Jesus. Estamos na beirada de uma nova estação, de um novo ano, e queremos algo novo para a nossa história. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda. Você acabou de assistir uma mensagem que eu tenho certeza que o Senhor Jesus falou ao seu coração. Mas esse é só o começo da jornada e tem muito mais de Deus para você. E eu quero te fazer um convite. Aliás, eu quero te apresentar algo que pode fortalecer ainda mais o seu relacionamento com Deus, a sua caminhada e a sua jornada para 2026. O nosso devocional, o Oi Deus, sou eu de novo, já é uma realidade e já é um best-seller que está abençoando milhares de pessoas. Uma palavra para cada dia do ano, para você começar o dia dizendo: Oi Deus, sou eu de novo, preciso de uma palavra. E eu quero declarar que haverá respostas diárias sobre a sua casa, sobre a sua família. E esse livro já está à disposição. E eu vou deixar o link para quem quiser, com frete grátis para o Brasil inteiro, na descrição do vídeo. E é isso, Deus te abençoe e que o seu 2026 seja extraordinário.